O APH Potiguar é um canal que tem em seu nome a representação do estado do Rio Grande do Norte e tem a missão de difundir o atendimento pré-hospitalar com foco na segurança do trabalho, no resgate e no salvamento. Podcast APH Potiguar. Podcast APH Potiguar está no ar. Saudações APH Potiguar. Eu sou o Wellington Fernandes, instrutor de APH e cofundador do APH Potiguar com Tony Richardson, que também é instrutor do APH Potiguar. O tema do nosso podcast é posição pronada para melhorar quadro de pacientes com Covid-19 e RCP em posição pronada. Posição pronada pode melhorar quadro de pacientes com Covid-19. Técnica já conhecida de médicos que trabalham em UTIs, a medida simples aumenta a capacidade respiratória de quem sofre com falta de ar. Médicos em hospitais nos Estados Unidos e no Brasil relatam melhoras significativas em pacientes que apresentam quadro crítico de Covid-19, com uma medida que parece simples, deitar a pessoa de bruços. Essa é uma técnica já conhecida no tratamento de síndromes respiratórias graves provocadas por qualquer tipo de doença, e a experiência de alguns médicos em UTIs demonstram que podem servir para salvar vidas de pacientes infectados pelo novo coronavírus, que estejam com extrema dificuldade em respirar. Em entrevista ao canal de TV norte-americano Fox News, o Dr. Christopher Voskopoulos, que é diretor de UTI de um hospital em Las Vegas, contou ter conseguido reverter quadro de pacientes com dificuldade extrema de respirar por conta da pneumonia provocada pelo novo coronavírus, colocando-os de barriga para baixo. Os pacientes são normalmente posicionados de costas, mas quando você os deita assim, o coração aplica uma pressão sobre os pulmões, fechando-os um pouquinho, explicou Voskopoulos, que trabalha no Southern Hills Hospital de Las Vegas. Então, o que fazemos é simplesmente virar a pessoa e deitá-la na posição de bruços. Fazendo isso, o coração cai para longe dos pulmões e abre espaço entre eles. Segundo Voskopoulos, a medida simples pode significar a diferença entre a vida e a morte. O hospital em São Paulo usa a técnica. Em São Paulo, a equipe do Moriá aplicou a mesma técnica com sucesso em pacientes que apresentavam queda significativa na capacidade respiratória. O hospital relata ter utilizado a técnica em um paciente de 81 anos que apresentava um nível de oxigenação de 90%, ou seja, 10% a menos do que o normal, quando estava deitado na posição tradicional. Ao ser colocado de barriga para baixo, esse índice subiu imediatamente para 95%. Recomendações para atendimento à parada cardiorrespiratória e reanimação cardiopulmonar em adulto suspeito ou confirmado de Covid-19. A parada cardiorrespiratória, PCR, é um evento passivo de acontecer em pacientes suspeitos ou confirmados de Covid-19. E nesse cenário, a medida para evitar a aerosolização provocada pelas manobras de ressuscitação cardiopulmonar e consequente contaminações dos profissionais de saúde envolvidos no atendimento se fazem necessárias. Além disso, algumas especificidades no que diz respeito à causa de prevenção da PCR em adultos suspeitos ou confirmados de Covid-19 nos levaram à construção deste guia de recomendações. Prevenção da PCR. A necessidade de adoção de medidas de vigilância à prevenção da PCR é bem sistematizada na cadeia de sobrevivência intra-hospitalar proposta pela American Heart Association, independente da etiologia da PCR. Entretanto, no contexto de Covid-19, reforça-se a necessidade de monitorização próxima de pacientes devido à sua rápida deteriorização clínica. Dessa forma, recomendamos a adoção de sistemas de alerta precoce, o SAP, no intuito de monitorar a piora clínica e detectar prontamente as alterações dos parâmetros clínicos, os quais devem estar atrelados ao acionamento de times de resposta rápida. Nos diferentes SAP descritos, o National Early Warning Score 2, ou NIL2, parece ser mais adequado para paciente adulto do que outros como o Modified Early Warning Score, ou MILS, uma vez que inclui a monitorização
monitorização da saturação periférica de oxigênio. Equipamento de proteção individual e uma equipe mínima. É considerado a manobra de ressuscitação cardiopulmonar um procedimento que gera aerossol. A proteção adequada à segurança da equipe é mandatória e prioridade, mesmo que isso retarde o início do atendimento. Além disso, deve-se realizar o atendimento da PCR com a equipe mínima necessária, de maneira a evitar a exposição de um número maior de profissionais. Dessa forma, recomendamos a paramentação adequada para o atendimento da PCR deve ser capote impermeável, gorro, óculos de proteção ou proteção facial, face shield, máscara N95 e luvas de procedimento. Se a equipe estiver paramentada para proteção por gotículas, capote impermeável e máscara cirúrgica, ela deverá se desparamentar e paramentar novamente para proteção por aerossol, antes de iniciar a RCP. Não recomendamos a sobreposição de capote impermeável sobre o permeável, uma vez que isso aumentaria a chance de contaminação no momento da desparamentação. Os kits de EPI devem ficar disponíveis próximo ao carrinho de emergência e fora do quarto paciente e enfermaria. O líder deve garantir que todos os profissionais que estão participando do atendimento da PCR estejam adequadamente paramentados e, caso algum profissional em cena não esteja com a precaução máxima para o aerossol, o líder deve intervir e solicitar que ele se retire. O número de profissionais para realizar o atendimento da PCR deverá ser de 4 a 5, a depender se o paciente possui via aérea avançada ou não. Assim, sugere-se a seguinte distribuição de funções: pacientes sem via aérea avançada, um líder desfibrilador, 2 na via aérea, 2 na compressão medicação, total de 5 profissionais. Paciente com via aérea avançada, um líder desfibrilador, 2 na compressão medicação, 1 na via aérea, ventilação mecânica, total de 4 profissionais. Observação: considere o uso de compressores mecânicos para pacientes adultos e adolescentes que preencham os critérios de peso-altura no intuito de reduzir o número de profissionais no atendimento. Confirmação da PCR e início das manobras de RCP. A confirmação da PCR é feita através da checagem simultânea do pulso central e da respiração por 5 a 10 segundos. Dessa forma, ao verificar uma possível PCR e, em um caso suspeito ou confirmado de Covid-19, paciente em GASP e ou inconsciente e ou alteração de ritmo cardíaco ao monitor, o profissional deverá se aproximar do paciente para confirmar a PCR, apenas se tiver com a proteção máxima para aerossol. Somente após a paramentação adequada, deve se aproximar do paciente para confirmar a PCR e iniciar as manobras de SCP. Dessa forma, assim como no pré-hospitalar, recomenda-se aproximar-se da vítima após a verificação de que a cena está segura. Aqui recomendamos aproximar-se do paciente após a confirmação verbal: estou paramentado. Isso é importante uma vez que estamos habituados a nos aproximarmos rapidamente do paciente diante de uma suspeita de PCR para atendimento imediato. Entretanto, reforçamos que a segurança do profissional vem em primeiro lugar. Ventilação e manejo da via aérea. A RCP sempre deve ser iniciada por compressões torácicas. A ventilação com dispositivo bolsa, válvula, máscara deve ser avaliada devido à grande dispersão de aerossóis. Portanto, a prioridade é realizar a intubação tão logo que seja possível, material e equipe disponível, e após a avaliação do ritmo cardíaco e desfibrilação de qualquer arritmia ventricular. A garantia de via aérea definitiva é prioridade na RCP de pacientes suspeitos ou confirmados de Covid-19, tanto para melhor manejo da hipoxemia quanto para minimizar a aerossolização. Sendo assim, deve-se realizar intubação. O profissional de saúde constata uma possível PCR, GASP ou inconsciência ou alteração de ritmo cardíaco ao monitor. O profissional de saúde pede ajuda, acionamento de equipe e solicitação do carrinho de emergência e informa a necessidade de proteção máxima para aerossol. Primeiro profissional a se paramentar se aproxima do paciente após confirmar: eu estou paramentado. A confirmação da PCR e início da manobra de RCP pelas compressões torácicas. Assim que o desfibrilador estiver disponível, a prioridade é avaliar o ritmo e realizar a desfibrilação se necessário. Retome a RCP pelas compressões torácicas. Priorize a intubação orotraqueal o mais rápido possível, seguida de conexão do paciente à ventilação mecânica. Antes da intubação, realize a oxigenação passiva com o dispositivo bolsa, válvula, máscara com filtro EPA ou HMEF entre a bolsa e a máscara de vedação da via aérea, sem administrar ventilações, com fluxo de oxigênio
inferior a 15 litros por minuto. Alternativamente, pode realizar-se a oxigenação passiva com máscara não reinalátória, coberta por uma máscara cirúrgica com fluxo de oxigênio de 6 a 10 litros por minuto, sem umidificação, o suficiente para manter o reservatório inflado. A intubação da PCR deverá ser realizada sem a necessidade de administração prévia de medicações como bloqueadores neuromusculares. O tubo endotraqueal deverá ser clampado com uma pinça reta longa, kosher, ou uma pinça curva, Kelly, e somente deverá ser desclampado após a conexão do paciente à ventilação mecânica. As seguintes medidas deverão ser adotadas para garantir o sucesso da intubação, a saber, utilização de vídeo laringoscópico, uma vez que a visualização das vias aéreas pode ser prejudicada pelo EPI, utilização das compressões torácicas no momento da laringoscopia e da intubação endotraqueal. Intubação deverá ser realizada pelo médico mais experiente e com maior chance de sucesso na primeira tentativa. Procedimentos de reanimação cardiopulmonar em vítima pronada. A reanimação cardiopulmonar, em casos suspeitos de Covid-19, deve seguir os protocolos da American Heart Association, como algumas recomendações específicas para que se possa oferecer um atendimento de excelência a partir do conhecimento do protocolo oficial de RCP. Ao socorrer um paciente com suspeita de Covid-19, o profissional deve informar todos os envolvidos sobre o potencial risco de transmissão do coronavírus. Também se aconselha a presença do menor número possível de pessoas na assistência ao paciente. Ventilação de resgate. As ventilações manuais devem ser realizadas somente em caso de extrema necessidade. Nesses casos, use máscara facial filtro EPA, bolsa válvula máscara e cânula de Guedel. O procedimento deve ser realizado por 2 profissionais, não permitindo escape de ar. A intubação orotraqueal deve ocorrer o mais rápido possível, sendo realizada por outro profissional, no caso o médico mais experiente. Até que a intubação orotraqueal aconteça, deve-se manter ou aumentar a oferta de oxigênio destinada ao paciente pelo sistema de oferta de oxigênio, em uso, no caso, catéter de baixo fluxo, máscara facial ou máscara com reservatório. Se o paciente já estiver em ventilação mecânica invasiva, utilize a ventilação manual do próprio ventilador, evitando a desconexão. Sensibilidade expiratória ajustada a fim de evitar disparos adicionais, off ou menos sensível possível devido às compressões torácicas realizadas durante a RCP. Alarme de pressão máxima de vias aéreas, pressão de pico ajustado. Embora não haja um modo ventilatório de escolha para a utilização de RCP, deve-se garantir um volume de corrente adequado, em torno de 4 a 6 mililitros por quilo do paciente. Caso a opção seja realizar ventilações manuais com o uso de ventilador mecânico, deve-se acionar o botão específico para a realização de ciclos respiratórios sempre que houver a opção no equipamento. Há ainda ventiladores mecânicos que têm um modo ventilatório específico para a realização na RCP, com parâmetros ventilatórios pré-determinados que realizam as ventilações de forma assíncrona com as compressões torácicas. Equipamentos de proteção individual. Os EPIs atualmente sugeridos são gorro, máscara N95 ou PFF2, luvas, avental impermeável, capote, óculos de proteção ou proteção facial. A paramentação adequada do profissional deve ser realizada antes de qualquer procedimento, mesmo que isso atrase a RCP. A segurança da equipe é fundamental. A paramentação deve ser realizada antes da entrada do profissional no quarto, box, leito do paciente. E os equipamentos devem estar dispostos nos carrinhos de emergência do setor. As compressões torácicas só devem ser iniciadas se todos estiverem devidamente paramentados. Cuidados específicos. RCP em posição prona. Nos casos de parada cardiorrespiratória, durante posicionamento em prona, sem possibilidade de mudança imediata para a posição supina, recomenda-se as compressões torácicas em posição prona, mantendo as mãos entre as escápulas. Se necessário, a manobra de contrapressão pode ser realizada por outro profissional de acordo com o Guidance of Prone Position in Adult Critical Care, fora do contexto da pandemia do Covid-19. O retorno à contrapressão à posição supina deve ocorrer caso a intervenção não esteja surtindo efeito após a recuperação do paciente. O uso do aspirador de secreções. Se o aspirador de secreções for utilizado, a extremidade da mangueira deve ser protegida com luva descartável. Em hipótese alguma, deve ser colocada sobre a cama do paciente ou outras superfícies próximas. No caso do paciente com via aérea artificial, deve ser utilizado o sistema fechado de aspiração. Para evitar a autocontaminação, remova os EPIs de acordo com as orientações e os descarte em local adequado. Higienização pós-RCP. A equipe deverá realizar descarte ou higienização de todos os equipamentos e recursos utilizados durante a RCP. No caso da higienização, deve realizar
utilizasse com as paramentações devidas e utilizar os produtos de acordo com os protocolos do fabricante ou do serviço de saúde. Muito obrigado a você que nos acompanhou aqui no nosso APH Potiguar Cast. Inscreva-se em nossas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, que estão como APH Potiguar. Aqui no YouTube, verifique sua inscrição e ative o sininho. Compartilhe nossas postagens nas redes sociais. Muito obrigado. Siga o APH Potiguar no Instagram, no Facebook e no YouTube. E não esqueça de dar um like e ativar as notificações aqui no canal.